A gente vai conversar a partir de agora ao vivo com o teólogo e filósofo, professor da PUC de São Paulo, Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe, muito obrigado por participar. Luiz Felipe Pondé, muito obrigado por participar aqui com a gente dessa cobertura histórica. Eu gostaria que o senhor começasse a falar da importância do Papa Francisco para a história do cristianismo no mundo. Ele, que assumiu após a renúncia do Bento XVI, ao pegar a Igreja Católica no momento de muita turbulência. Na sua opinião, ele cumpriu com o que ele mesmo ansiava e o que a Igreja Católica esperava dele? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, eu acho que, do ponto de vista dele, pessoalmente, provavelmente ele diria que não conseguiu chegar lá. Mas ele, sem dúvida nenhuma, imprimiu digamos assim, um andamento na igreja após o Bento XVI, que foi não digo uma ruptura, a igreja não gosta de rupturas, mas foi uma direção diferente. Quer dizer, ele entrou para ser um papa, como ele mesmo gostava de dizer, simples, daí o nome Francisco, né? Um papa que diminuísse o caráter hierárquico da igreja, que ele chamava de clericalismo da igreja, e esse caráter era bastante presente no Bento XVI. Ele fez uma série de acenos em temas extremamente tensos da igreja, como, por exemplo, tudo que engloba, digamos assim, a moral sexual. Ele fez acenos à população LGBTQIA, ele fez acenos ao islamismo, ele fez aceno mesmo à possibilidade da recepção de casais separados, certo? Então, mas ele não, digamos assim, na prática, muita gente pode dizer que ele fez esses acenos, mas ele não conseguiu colocá-los em prática. Mas é normal, a igreja tem 2000 anos. A igreja funciona contemplando a eternidade, como ela mesma diz, não tem pressa. Então ele é um papa, principalmente depois do Bento XVI, ele é um papa que trouxe uma outra dinâmica para a igreja, uma maior descentralização. Então ele é marcante, sem dúvida nenhuma. Pondé, Marco Pagetti aqui, bom dia para você. O papado do Papa Francisco durou 12 anos, né? Foi um papado relativamente longo também. E ele, além da missão de fé que ele teve, ele também teve certa influência política, não é isso? Então, essa era uma preocupação dele, né? E isso é digamos assim, um perfil do papado. Aliás, sempre foi, né? Se a gente olhar para a Idade Média, o Papa, com variações de momento, foi sempre uma figura que tinha impacto político, na Europa, eu quero dizer. E, portanto, o impacto político de um Papa não é uma novidade do Papa Francisco. Agora, ele especificamente, se comparado, porque ao olhar para, digamos assim, a série de papas dos últimos tempos, né, a gente percebe esses contrastes. Enquanto Bento XVI fez um maior recuo numa série de coisas, de pautas políticas e sociais, consideradas progressistas, o Papa Francisco não, ele esteve presente. Ele se preocupou com temas ambientais, né, logo de cara, ele se preocupou com problemas de guerra no Oriente Médio, na Ucrânia e na Rússia, né? Ele se preocupou com temas como direitos humanos. Então, ele de fato teve um trânsito, inclusive eu vi aqui que vocês falavam do trânsito dele pelo Brasil, né, sua primeira viagem em 2013, ele também esteve muito próximo, alguns consideram um papa de esquerda nesse sentido, muito próximo de posições da esquerda, apesar de que ele nunca fez uso, digamos assim, explícito do marxismo, como a teologia da libertação sempre usou na América Latina. Pondé, quando o Papa Francisco assumiu, lá em 2013, a gente tinha um retrato de uma igreja em declínio, inclusive no número de fiéis, né? E a proposta naquele momento era talvez popularizar a Igreja Católica, voltar a ter contato com as pessoas na porta da igreja. Na sua opinião, o Papa Francisco conseguiu isso? E mais,
Você acredita que o Vaticano, no próximo conclave, na escolha do próximo Papa, deve optar pela manutenção de um Papa talvez menos ortodoxo, menos conservador como o Papa Francisco? Ou pode ser que pode voltar talvez um pouco mais voltado a dogmas, como era o Papa Bento XVI, o seu antecessor? Olha, primeiro vale dizer que o Bento XVI, o Ratzinger, foi um dos grandes teólogos da Igreja Católica no século XX, certo? Sem dúvida nenhuma. Agora, deixa eu começar pelo conclave. Todo mundo que acompanha um pouco, que conhece um pouco a história da Igreja, sabe que previsões são sempre uma coisa problemática a fazer, certo? É claro que do ponto de vista... Desculpe, estou resfriado. Do ponto de vista da fé, se entende que o Espírito Santo intervém. Mas quando você olha, por exemplo, Paulo VI, certo? Na tradição do João XXIII e do Concílio Vaticano II. Daí você tem um Papa jovem como João Paulo II. Teve o João Paulo I, que foi muito breve, né, como a gente sabe. Depois o João Paulo II. João Paulo II era um Papa jovem, o que significa na Igreja, quando você escolhe um Papa jovem, significa que, salvo algum acidente, esse papado será longo. Quanto mais longo é um papado, maior chance dele impactar a história da Igreja durante o papado dele e posteriormente, certo? E foi o caso de João Paulo II. Um papa mais conservador, digamos assim, vindo da Polônia, que tem um catolicismo marcantemente conservador e anticomunista, certo? Bem diferente de certa tradição latino-americana. Nossa. Depois veio o Bento XVI, digamos assim, mais conservador que João Paulo II, de certa forma, mas com uma substância conceitual e teológica muito maior. João Paulo II era mais pastor, Ratzinger era mais professor, digamos assim, mais teólogo. Depois ele renuncia e tem o Francisco. O Francisco, certa feita, disse que a imagem e a ideia que ele tinha de um Papa é que ele deveria ser um pastor, certo? Nesse sentido, quando você pergunta se ele teve sucesso em colocar a Igreja ali na porta da Igreja, falando com as pessoas, eu acho que ele teve sim um razoável sucesso, né? Muito simpático, muito averso à burocracia, digamos assim, toda aquela liturgia, não do ponto de vista da missa, mas do ponto de vista da instituição política, certo? Do Vaticano e da Igreja Católica. A gente volta ao vivo com o professor Pondé. Acho que ele está aqui com a gente. Professor, desculpe interromper. O senhor falava sobre a importância do Papa Francisco agora para a história. Por favor, pode concluir. Não, o que eu dizia é que, continuando a resposta da pergunta que vocês me fizeram sobre o Francisco ter tido sucesso, digamos assim, na intenção de colocar a Igreja na porta da Igreja, né, mais próximo das pessoas, olha, isso leva um tempo para poder se avaliar de fato. Uma coisa é a repercussão que a mídia faz, ou que os especialistas fazem. Outra coisa é perceber qual é o impacto que isso tem a médio prazo, pelo menos, né? O que eu dizia é que dados da França, especificamente, certo? Mostram que desde 2021 tem crescido sistematicamente o número de pessoas que procuram batismo, adultas, certo? Pessoas que voltam à igreja ou se convertem à Igreja Católica. Isso é um fenômeno significativo quando se leva em conta que a França é um país bastante secularizado e que as igrejas ficavam bastante vazias. Não acho que dê para dizer que é imediatamente a prova de que o Francisco conseguiu trazer a igreja para perto mais das pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, na França isso é um fenômeno hoje. Luiz Felipe Pondé, obrigado pela participação aqui no Primeiro Impacto.